Assista à palestra A Coragem de Olhar para Dentro e Transformar-se, ministrada por Jorge Elahat. Uma boa noite para todos nós e sejamos todos muito bem-vindos ao 11º Congresso do Distrito Federal. Quando nós consultamos a literatura espírita e nos aproximamos das informações que os espíritos nos trazem sobre o que seja a vida imortal, mais especificamente consultando o Livro dos Espíritos, nós encontramos duas informações bastante curiosas que às vezes nos fazem ter que refletir de maneira mais madura sobre o que de fato essas informações nos oferecem. A primeira delas está nas questões 85 e questão 86 do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos dizem para nós que o mundo real, verdadeiro, é o mundo dos Espíritos. Esse é o mundo real, esse é o mundo que de fato existe, e que o mundo material, na verdade, ele é apenas uma ilusão, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Tão bonito saber disso, saber que todas as coisas são temporárias na vida material, isso não vai durar para todo sempre. Muito bom. Mas nós também temos uma segunda informação que nos conta algo bastante estranho em relação à primeira. É que nós temos a informação dentro da literatura espírita que também os espíritos podem evoluir no mundo espiritual. A gente não evolui só do lado de cá, Tiago, a gente pode evoluir do lado de lá. Nós podemos evoluir como espíritos. Sim, é verdade. É o que nós encontramos em o livro O Nosso Lar, quando André Luiz começa ainda naquela condição muito difícil, e depois encontramos no final da obra André Luiz bem melhor. Então ele consegue evoluir no mundo espiritual. Conseguiu. A mesma coisa acontece no livro Memórias de um Suicida, com o Camilo Botelho, que começa na obra numa condição bastante sofrida, e 52 anos depois, no final da obra, ele está bem mais adaptado à compreensão da vida espiritual. E não é só ele. Poderia narrar aqui dezenas de casos dessa natureza, nos asseverando de maneira muito clara que é verdade. Os espíritos podem evoluir no mundo espiritual. Agora vamos somar as duas coisas. Ora, se o mundo verdadeiro, se a vida verdadeira é a vida do mundo espiritual, e se eu posso evoluir no mundo espiritual, eu tenho uma pergunta para fazer. O que é que a gente está fazendo aqui? Por que a gente vem? Ora, mas se eu posso evoluir lá, e se lá é o real, por que nós estamos encarnados? Qual é o sentido que existe para que Deus tenha estabelecido esse instituto da encarnação dos espíritos? Qual a razão para isso, pelo amor de Deus? E a gente vai perceber que a razão que a gente tem para encarnarmos é pela dificuldade que nós temos de saber se realmente a gente se transformou mesmo. Porque o André Luiz diz que ele está bom. Manda ele vir para cá. Vem para cá, né? Vem para o lado de cá, pagar boleto, né? Eu não vou nem falar de sogra, porque sogra dá um problema danado, sabe? Porque quando a gente fala de sogra, ela pode voltar como mãe, então é melhor a gente deixar do jeito que está, né? Deixa lá. Então,
Você vê que Camilo Botelho, no final da obra, 52 anos depois, com tudo que ele viveu, ele ainda tem algumas dúvidas se ele vai ter êxito ou não. Então, se eu tenho tanta certeza, de onde vem a dúvida? A dúvida vem do fato de que nós não temos certeza absoluta se nós verdadeiramente mudamos. Eu não consigo saber se eu mudei. Vivendo no mundo espiritual, é muito fácil nós nos iludirmos, porque eu estou de frente para a vida espiritual. Eu estou sem o corpo de carne, então é muito mais fácil eu apresentar determinadas características de personalidade diante da circunstância que eu estou enfrentando do lado de lá da vida. Então, nós encarnamos fundamentalmente por duas grandes razões. Uma delas é para que a gente consiga descobrir o que de fato vive dentro do nosso coraçãozinho. Porque eu posso achar que eu já perdoei, que eu já venci uma imperfeição, que eu já consigo me despir do meu orgulho, da minha vaidade. Mas será que conseguiu mesmo? Não, está tranquilo. Então, a encarnação, ela vai permitir ao espírito isso. Ela vai permitir ao espírito fazer uma espécie de raio-x da sua própria personalidade, para saber se verdadeiramente nós nos transformamos ou se o que a gente pensa que mudou é apenas aparente. Do lado de cá dá para saber. Do lado de cá dá para saber. E uma segunda razão pela qual nós também experimentamos o processo da encarnação é porque muitos de nós não suportamos o peso das nossas lembranças. Alguns de nós carregamos culpas muito profundas. Estamos no mundo espiritual carregados de dores quando eu lembro do que eu fiz, das coisas que aconteceram, das lágrimas, das dores. É muito difícil. É muito difícil que nós consigamos andar com a lembrança de todas as nossas histórias infelizes. Então, o que fez Deus? Nosso Senhor estabeleceu o seguinte: os espíritos precisarão encarnar para que eles, ao mesmo tempo que tenham a oportunidade de saber verdadeiramente onde estão, onde eles se encontram, também terem a possibilidade de esquecer as coisas que viveram. Existem 3 coisas que a gente precisa esquecer, e por isso que a gente encarna. Primeira coisa que a gente precisa esquecer: o que eu fiz para os outros. Que traz uma culpa muitas vezes, não consigo nem lembrar. Nessa encarnação já fica ruim, que dirá você ter uma lembrança de 10.000, 50.000 anos. Não dá, é muito. Então a gente acaba precisando esquecer aquilo que nós fizemos aos outros. É bom. E tem uma segunda coisa que a gente precisa esquecer. Não só o que eu fiz para os outros, mas eu preciso esquecer o que os outros fizeram para mim. Porque se eu não esquecer o que os outros me fizeram, eu também terei dificuldade de caminhar. Então, tanto eu preciso esquecer o que eu fiz para os outros, como eu preciso esquecer o que os outros fizeram para mim. Esse binômio, ele precisa ser trabalhado. E a encarnação tem o poder de permitir com que nós abrandemos as nossas memórias. Só que eu disse que eram 3 coisas, e eu só falei de 2. E com as 2 que eu falei já acabou. Porque se é para eu esquecer o que os outros me fizeram e esquecer o que eu fiz aos outros, não tem uma terceira coisa, já acabou, mas tem. Eu preciso esquecer o que eu fiz para mim mesmo. Porque às vezes as culpas que nós carregamos são em relação àquilo que nós fizemos para nós próprios.
Então veja que lei linda, que lei espetacular, que coisa extraordinária que Deus estabeleceu. A encarnação como oportunidade de um abrandamento da memória, um esquecimento que não é total, mas é o esquecimento parcial do passado. Vejam que a literatura espírita chama de véu do esquecimento, não chama parede do esquecimento, chama véu, né? E o véu, o que é um véu? Um véu é um véu, né? Um véu é aquilo ali. Um véu, a pessoa não vê, mas entrevê. Então, na verdade, quando nós encarnamos, nós temos o abrandamento das nossas memórias e a possibilidade de fazermos uma nova história. Porque se eu ficar lembrando tudo que eu fiz, tudo que os outros me fizeram, tudo que eu fiz a mim mesmo, vai ser difícil caminhar. Vai ser difícil caminhar. Eu acho engraçado algumas pessoas que ainda dizem assim: eu acho muito legal esse negócio da reencarnação. Bacana. Mas eu queria vir sabendo. Não queria vir. Aí perde o propósito, meu filho. Porque se for para vir e não esquecer, já fica lá. Fica lá. Porque o objetivo é exatamente que você esqueça, que você se desconecte da sua história e possa fazer um novo caminho. Um novo caminho. E é tão interessante isso, porque quando a gente encarna, é muito comum que a gente encarne junto com pessoas que a gente tem dificuldade. Eu não estou dizendo que a gente só encarna com quem a gente tem problema, mas é comum a gente encarnar e dentro da família a gente ter assim lá e cá, não é? Uma dificuldade com nem toda família tem famílias que não tem, né? Mas uma boa parte das famílias tem aquela coisinha, né? Eu não sei como é que chama aqui em Brasília, não sei se chama bisteca aqui, como é que chama? É tibone. Tibone? Isso é tão americano, né? Chuleta. Aquela carne que tem um osso junto. Família é exatamente aquilo. A gente ganha uma carnezinha, mas vem uma pontinha de osso para a gente roer, né? Uns vêm com uma carne grande, um ossinho pequeno. Tem outros que vêm com uma carne pequena, um osso grande. Mas é assim. E tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu acho que Deus deve ser sádico, né? Porque ele pergunta: de quem é que você gosta menos daqui? Eu odeio aquele ali, então vai ser seu pai. Parece que ele tem um prazer, parece que ele tem uma espécie de prazer de nos juntar com as pessoas que a gente menos gosta. Qual é o sentido disso? Mas tem um sentido. O sentido é o seguinte: a única possibilidade de nós sermos felizes é através da vivência do amor. Não existe outra possibilidade. Segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, é isso que está escrito lá. Enquanto eu não descobrir o amor, eu não tenho como ser feliz. E tem pessoas que acham que Deus fica assim, sentado num trono, olhando as pessoas. Diz assim: aquele ali, aí chama um anjo, aquele ali, dá mais felicidade para ele que ele tem sido bonzinho. Não, o outro de trás, aquele lá. Não é dessa forma. Como se nós recebêssemos uma recompensa pelo fato de nós fazermos o bem. Não é dessa forma que a felicidade nos alcança.
Joana de Ângeles, na introdução do livro Conflitos Existenciais, o volume 13 da série psicológica, diz lá na introdução que a felicidade é uma conquista. Ou seja, eu conquisto felicidade. E como é que eu conquisto a felicidade? Amando. Quanto mais eu amo, automaticamente eu sou mais feliz. E quanto mais eu resisto ao amor, mais infeliz eu me torno. Então, se Deus quer que nós sejamos felizes, o que é que Ele precisa fazer? A gente tem que se resolver emocionalmente. Nós temos que nos resolver com as pessoas. Porque enquanto tiver pendência, não vai ser feliz. Na nossa lógica, a coisa deveria ser, mas não é, da seguinte forma. Eu não gosto de fulano, manda ele para a China, eu quero que ele encarne só no Japão. Não vai ser feliz nunca, porque vai carregar o peso dentro de si. Não, tem que conviver para resolver o problema do desamor. Nós precisamos resolver o problema do desamor nas nossas vidas. Se eu não resolvo o problema do desamor, eu estou preso dentro de uma circunstância em que as dificuldades que a vida me oferece não me permitem mais que eu caminhe enquanto eu não resolver isso. Então, o que faz Deus? As pessoas que você não gosta, vamos dar o esquecimento do passado, reuni-los na família, para que você consiga se resolver. O esquecimento do passado vai facilitar a convivência. Você vai conviver, vai se relacionar com essas pessoas, e dessa convivência em múltiplas existências, novos sentimentos vão surgir. E assim, um desafeto, um desamor, um desentendimento que existia, vai se diluindo com o tempo, permitindo com que nós consigamos ser felizes. E assim a gente vai desenvolvendo o dom de amar. Então, é muito engenhoso esse fenômeno da evolução, em que os espíritos verdadeiramente têm uma vida real no mundo espiritual, mas a encarnação, ela tem que ser assim mesmo, com esquecimento do passado, não total, mas em grande parte. Convivência de pessoas que nos agradam e pessoas que não nos agradam, para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades. É lindo esse mecanismo. É lindo. Porque se não fosse assim, nós estaríamos condenados a vivermos presos dentro de uma atmosfera, sem condição de mudança das nossas vidas. Só que isso ficou legal de um lado, mas teve um problema por outro, um problema que a gente precisa resolver. Qual é o problema? O problema é o seguinte: se do lado de lá, com toda a compreensão da vida espiritual, com toda a visão daquilo que o mundo espiritual seja, a gente já tem dificuldade de fazer o bem, que dirá se eu tivesse que encarnar aqui, Jana, e nessa encarnação que eu vou ter do lado de cá, eu não consigo lembrar que eu sou espírito, que é o que vai acontecer, né? Eu vou encarnar num corpo, não vou perceber o mundo espiritual, vou achar que o mundo é só o mundo material e, consequentemente, eu vou me atrapalhar. Eu vou achar que os meus 5 sentidos é tudo que eu percebo, e isso vai dar uma confusão danada, porque a gente veio para acertar e tem, com essa leitura, uma grande chance de dar errado. Por quê? Porque como é que eu, encarnado do lado de cá, vou dizer assim: não, eu sou sim uma alma imortal, estou a caminho da evolução e a lei de causa e efeito me alcançou e é por isso que eu hoje sofro. Não, não vai. Porque veja, se tiver uma chapa quente aqui e eu colocar a minha mão na chapa quente e queimar, eu vou puxar a mão na mesma hora, queimou. Aí eu vou dizer: não posso colocar a mão nessa chapa que queima. Agora eu quero saber qual é o espírito que vai dizer: sabe por que hoje tenho problema de família? É porque na outra encarnação eu tive um problema, na outra encarnação. Ninguém vai descobrir sozinho. Quem vai descobrir sozinho isso? Sabe, eu tenho
que eu tenho um problema no lar, porque na outra encarnação eu tive um problema com meu pai então é um espírito que me fez algum tipo de problema no passado, e eu para ele também. Aí não vai, não consegue. O espírito sozinho, dentro do quadro que o planeta possui, não conclui isso de si mesmo. Ele não consegue fazer. Por quê? Porque o corpo grosseiro, o estágio evolutivo que nós estamos, não nos permite entender a vida espiritual. Não nos permite. Então, o nosso governador planetário, aquele a quem nós chamamos de Jesus, ele desde o começo da nossa história, ele vem nos oportunizando ao longo da história um fenômeno importantíssimo para que a gente tenha esta janela de observação do mundo espiritual, que se chama fé. Desde o começo da história da humanidade, a fé nos acompanha, a fé está conosco. A fé, ela nem sempre é igual. Às vezes, Líbia, a fé pode ser diferente entre as civilizações, entre as culturas. Eu posso ter uma fé com muitos deuses, uma fé com um Deus só. É possível. Uma fé com determinadas características, outra com outra. Mas, gente, eu disse todas as religiões, todas. Pode pegar qualquer povo antigo aí, pode escolher. Egípcio, babilônio, fenício, medo, persa, acadiano, babilônio, caldeu, sumério, pode pegar qualquer um. Todos tinham a informação de que tem uma alma que sobrevive à morte. Todos nós tínhamos isso. Todas as religiões nos disseram, a vida continua. Todas diziam que a gente tem uma parte material e tem uma parte espiritual, que essa parte espiritual se transfere para o mundo espiritual. E que no mundo espiritual, esta parte nossa vai se confrontar com os deuses, ou com o Deus, se tiver só um, e será julgado de acordo com a sua conduta. E quem foi bom vai para um lugar bom, e quem foi ruim vai para um lugar ruim. Isso está em todas as religiões. Não é impressionante que em culturas totalmente diferentes, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, em todo lugar é a mesma coisa. Essa verdade está em todo canto. Se você for aqui nos nossos povos originários do Brasil, os indígenas, também tem a ideia de que tem vida após a morte. Tem julgamentos, que são bons vão para um lugar bom, os que não são vão para um lugar ruim. É curioso demais. Então, essa verdade, por que ela é assim tão universal? Porque o Cristo planetário se ocupou de mandar essa mensagem em diversos lugares do planeta, para que todo mundo soubesse que a vida não é somente material. Com que objetivo? Para que a encarnação não nos enlouquecesse. Porque corria um grande risco da gente encarnar na Terra, não saber que tem vida no mundo espiritual e achar que a vida é isso aqui, ó, que é esse negócio aqui que o espelho mostra. E aí a humanidade se perderia, nós adoeceríamos, enlouqueceríamos se a gente achasse que a vida seria somente material. Então a fé, ela foi um instrumento maravilhoso para a condução da nossa civilização e para que nós conseguíssemos resistir às mais diferentes dificuldades que a vida nos trouxe. Guerra, fome, peste, terremoto, furacão, todo tipo de tiranias, crueldades, solidão, doenças. A humanidade superou todas. E a grande força da humanidade veio exatamente da fé. Desse instrumento maravilhoso que Deus oportunizou às criaturas e que Jesus, organizando a vida na Terra, disse, não, vai precisar disso. Por quê? Porque nós não encarnamos para ficar igual. Nós encarnamos para mudar. Não foi para isso que a gente encarnou. A gente encarnou para mudar.
não é para a gente sair daqui igual entrou, é para ter uma mudança. Tem alguma coisa que acontece durante o nosso período. Teria sido tão bonito se a história tivesse sido só isso e nada mais. Mas, infelizmente, a criatura humana é complicada demais. Meu Deus. Olha o que nós fizemos. As informações da fé chegaram para a criatura humana dizendo: a vida não é material, a vida maior é a vida verdadeira. Todo mundo dizia isso. Os egípcios chegavam a embalsamar os caras para poder estar do lado de lá em condições de sobreviver depois da morte. Como o cérebro não era importante, o cérebro era tirado pelo nariz. O cérebro não tinha importância nenhuma, tira o cérebro, mas guarda o corpo da criatura, porque ele vai precisar desse corpo. Sem cérebro, mas vai. Coração e alguns outros órgãos eram guardados dentro de um vasinho do lado da múmia. Quando a múmia voltasse, ela abria o vaso, tirava o coração, botava o rim, botava o fígado. O cérebro não ia precisar, mas esse estava tudo lá guardado. Então, a ideia de uma vida após a morte é uma coisa maravilhosa. Mas o que a humanidade fez? E ela não fez isso só uma vez. Ela fez isso o tempo todo. Quando nós nos defrontávamos com a fé, quando nós olhávamos a fé como ela era, que vinha propor mudança, transformação, alteração de si, compreender que a vida era espiritual para que você fosse melhor, a gente dizia: rapaz, esse negócio é bom mesmo. Eu vou mudar o meu cabelo para mostrar que eu sigo essa fé. Aí um mexeu no cabelo, o outro mudou a roupa, o outro inventou uma dança, o outro inventou uma música, o outro criou uma liturgia, no outro lugar inventou-se o sacerdócio, o outro tinha um conjunto de rituais, e uns tinha tudo junto, misturado. E nós sempre, sem nenhuma exceção, utilizamos a fé de uma maneira muito equivocada. Ao invés de irmos para dentro, nós fomos para fora. A fé vinha pura e cristalina, e nós então dizíamos: essa fé é muito boa, vamos fazer dessa fé um rito. E assim a gente foi fazendo. E sabe o que é que o governador planetário fazia e faz até hoje, quando a gente corrompe a fé? Ele manda outra. Você corrompeu? Manda de novo, manda outro. Aí corrompeu de novo, não tem problema, manda outro. E essa insistência de trazer para nós a informação da fé, ela foi se replicando ao longo da história durante muito tempo, até chegar aos dias atuais. Quando nós chegamos nos dias atuais, nós experimentamos uma coisa muito esquisita. O homem olhou para a fé e viu tudo que ela havia construído ao longo do tempo e disse: a fé é um problema. A fé é um problema. Porque por causa da fé se fez a guerra, por causa da fé se torturou, matou, perseguiu pessoas. A fé é um problema para a humanidade. Então a melhor alternativa para a humanidade, sabe qual é? Esquecer a fé e caminhar sem ela. Essa foi a grande decisão que nós tomamos na virada do século XVIII para o século XIX. A decisão de que a fé era um atrapalho para a humanidade. Então é como se fosse assim: nós estamos no mundo espiritual, não temos certeza se mudamos ou não, preciso esquecer aquilo que aconteceu comigo, então eu mergulho na carne.
Deus nos permite a encarnação para que eu tenha uma oportunidade de saber quem sou e consiga mudar. Para que eu não me perca, a fé entregue repetidas vezes para que eu nunca me perca. Mas mesmo entregando tantas vezes quantas a humanidade a corrompeu, nós ainda assim chegamos a um ponto em que nós decidimos marchar sem ela. Olha o risco que nós corremos aí. Qual foi o risco que nós corremos? É porque a fé, ela era exatamente a janela para que a humanidade não enlouquecesse. A fé era e é a janela para que eu contemple a vida espiritual, para que eu saiba quem eu sou, para que eu compreenda o que na verdade eu sou, que eu sou um espírito imortal, que existe a lei de causa e efeito, que existe a reencarnação, que existe a evolução. Meu Deus do céu, eu tinha que ter esse conhecimento. Quando chegou no século XIX, nós fechamos essas comportas e dissemos: não, nós vamos agora caminhar sem fé. A partir do momento em que nós fechamos essa janela, o homem caiu numa cilada de si mesmo, a crença daquilo que nunca ele poderia pensar que ele é, a ideia de que ele é somente o corpo físico. Aí se acabou. Porque a partir do momento, Nina, em que a humanidade decidiu caminhar sem Deus, nós começamos a andar por caminhos extremamente sombrios, como nunca a humanidade antes havia trilhado. Nós nunca tivemos tanta dor na humanidade como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanto sofrimento, tanta depressão, tanta ansiedade, tanto vazio existencial, tanto afrouxamento dos laços de afeto, tanta ideação suicida, tanta angústia, tanto adoecimento mental por falta de espiritualidade. Razão pela qual o nosso congresso desse ano trabalha exatamente essa questão: saúde mental e espiritualidade. Nós estamos profundamente adoecidos. Nossa humanidade hoje experimenta um processo de dor muito grande. E nós poderíamos, assim, achar que a espiritualidade nem estava sabendo o que ia acontecer. Isso aí é uma coisa, o mundo está perdido. Na verdade, os espíritos, quando apresentaram a codificação kardeciana, já deixaram isso para nós. Nós temos um material muito precioso no livro Obras Póstumas, capítulo 31 da segunda parte. Eu falo 31, mas ele não é 31 não, porque ele não tem número mesmo. É porque eu me dei o trabalho de contar um por um e dar 31. Vocês contam? É porque o pessoal vai chegar lá e vai procurar capítulo 31, não tem. Conte. 1, 2, 3, 4. Já até pedi para a FEB, numera, pelo amor de Deus. Porque assim, o codificador, ele tinha uma preocupação didática muito grande. Se você pegar qualquer obra de Kardec, ela está eternizada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 12. Livro dos Médiuns, item 159. Livro da Gênesis, o capítulo 1, item 55. Está tudo amarradinho. Pegue Obras Póstumas para você ver. Parece um mingau. O pessoal parece que pegou assim a gaveta de Kardec, juntou o que tinha lá dentro, publica isso aí, põe isso aí, manda publicar. Então, o texto não tem uma ordenação das ideias, não tem realmente, não tem coisa para cá, que era para lá, que era coisa de lá, que era para cá. O que eu acho muito bom, que mostra a habilidade do codificador de organizar conteúdo. Então, lá nesse livro, segunda parte, capítulo 31, vocês vão achar uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. É uma página recebida no dia 26 de abril de 1866. Essa mensagem tem 31 parágrafos.
no parágrafo 21 dela, tem uma parte muito interessante, em que fala do adoecimento mental que aconteceria nesse período da transição planetária. Ele fala de 4 coisas que aconteceriam nessa etapa. Primeira coisa que aconteceria, eu não sei se aqui em Brasília já acontece, mas que aconteceu na transição. Primeiro sinal, o adoecimento mental chegaria a níveis nunca antes vistos. Já chegou por aqui? Já. Então, o primeiro já tem. Segundo, as taxas de suicídio seriam alarmantes. Já também. Número 3, as próprias crianças se suicidariam. Infelizmente, sim. E o número 4, que é o mais enigmático de todos. Nesse período, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, não serão mais contados entre o número dos vivos. Aí a Nina fica pensando que é The Walking Dead. Não é. Não são esses zumbis, são outros. Porque se o cara está vivo, ou melhor, não encontrou a morte, mas não pode ser contado como vivo, ele está vivo, mas ele não está vivo. Ele está morto, mas ele também não está morto. Quem são esses? Tiago Maior. Nós temos hoje uma quantidade imensa de adoecidos emocionalmente na sociedade que são como se não vivessem mais. Pessoas em processo de depressão profunda, que você não consegue tirar do quarto, a pessoa não consegue levantar para tomar banho, para escovar os dentes, para trocar de roupa, que você tem que ter uma pessoa para juntar, a pessoa está um trapo. Você tem que procurar uma ajuda psicológica de um psiquiatra, de um terapeuta, para ver se consegue erguer essa pessoa. E que dizer dos outros que estão mergulhados na droga, esquecidos de si mesmo, que romperam laços de família, estão há dias sem comer, perambulando pelas ruas da cidade, sem a menor noção nem de onde estão, nem qual é o nome deles, já esqueceram completamente o sentido das suas próprias vidas. Não estou dizendo com isso que são casos que não tenham recuperação. Claro que não. Ficou muito rápido, né? Mais devagar. Então, esse adoecimento, ele é, na verdade, um grave problema que nós temos. E a raiz desse adoecimento acontece por quê? Porque nós decidimos nos afastar da fé. Nós decidimos que a gente era suficiente para andar sem relação com Deus, nós passamos a debochar da fé, a ridicularizar a fé. E essa nossa postura agressiva em relação a tudo aquilo que seja espiritual tem produzido as suas marcas na nossa sociedade de hoje. Mas a espiritualidade não ficaria apenas assistindo isso. O nosso governador planetário, quando vê as movimentações para o desenvolvimento das ideias ateístas que iriam tomar o psiquismo do Ocidente e gerar todo este exército de adoecimento que nós temos, nos mandou a mensagem espírita. Não só ela, mas vi várias mensagens que vieram também no período do século XIX. Mensagens importantíssimas para acordar a humanidade no sentido espiritual da vida. E essa é a nova tentativa do governador planetário em nos despertar para as coisas espirituais. Mas olha a estratégia que ele usou dessa vez. Ele disse, esse pessoal, toda vez que eu mando uma fé, eles se perdem. Um raspa a cabeça, outro deixa crescer, um bota a roupa de um jeito, outro cria um ritual.
Então é o seguinte, eu vou criar uma nova que não tem essas alternativas. Então não tem ritual, não tem paramento, não tem liturgia, não tem cântico, não tem dança, não tem nada, não tem roupa, não tem nada. E ainda vou dizer mais, o foco é na transformação moral. É esse que é o negócio. Essa não tem como dar errado não, tá? Daí, essa é maravilhosa, por quê? Porque a pessoa não pode se esconder no ritual, que não tem um beiral de ritual para se esconder embaixo, não tem. E também o apelo para a transformação moral é tão grande dentro dessa mensagem que não teria como a gente se esconder. Mas vocês acreditam que a gente conseguiu se esconder? A doutrina espírita chegou e disse, olha, o meu objetivo é a transformação moral, é isso que é para fazer, e não tem ritual. Então vamos começar a transformação. Foi um desespero, porque não podia raspar a cabeça, não podia botar uma roupa. E agora, onde nós vamos nos esconder? A gente achou. Nós encontramos uma frase. Fora da caridade não há salvação. Mas é aqui que eu vou me agarrar. Aí a gente começou a fazer uma série de coisas para os outros, como se isso fosse a transformação moral. Mas eu dou sopa com ódio das pessoas. Eu brigo com meus colegas. Eu dou com a colher de pau na cabeça da criança que entra na fila pela segunda vez. Já comeu? Sai. Em casa, quando eu chego com ódio das pessoas. Aí quando eu chego no centro espírita, eu venho todo trêmulo. Boa noite, meu irmão. Tem uns que tem no centro espírita um avental com o nome dele. Está lá o nome dele escrito, Tiago, no avental. Aí a pessoa bota o aventalzinho, corta cenoura, corta cebola, olhando, mesmo sapato, só vem com esse sapato. Então assim, mas está fazendo a caridade. Aí quando termina, tira o avental, pendura e diz, ai, já fiz a caridade, semana que vem eu volto para renovar o voucher. Gente, a caridade institucional, ela é importante, mas em nenhum ponto da mensagem espírita diz que a caridade que o espiritismo propõe é a institucional. A verdadeira caridade que ele propõe é a caridade pessoal, que é a caridade que ninguém vê, que é a caridade dentro de casa, que a gente muitas vezes não pratica. Na Revista Espírita de 1865, no fascículo de agosto, existe uma mensagem chamada A Chave do Céu, assinada por Lacordaire. Essa mensagem, ela tem no seu 14º parágrafo, como diz a Nina, no antepenúltimo, porque tem 16, em vez de contar assim, conta de baixo para cima. Então, no antepenúltimo parágrafo, tem a escala da caridade, em que Lacordaire cria 5 degraus da caridade. No degrau mais alto e mais importante, nossos cônjuges e nossos filhos. No segundo degrau, os autores dos nossos dias, os nossos pais ou aqueles que nos criaram. No terceiro degrau, os nossos irmãos. No quarto degrau, os amigos do coração. E no quinto, os pobres. A começar pelos mais miseráveis. O movimento espírita botou a pirâmide de cabeça para baixo. Em nenhum momento se mandou abandonar a família em função do trabalho de caridade. A primeira caridade é em casa. Mas veja como a gente conseguiu, nós conseguimos
corromper uma coisa que parecia incorruptível. A gente conseguiu enxergar e dizer, gente, eu ainda consigo não me transformar. Nós estamos precisando obrigatoriamente descobrir como fazer para que a gente desperte para as questões espirituais da vida. Porque fala-se muito que tem que ter a transformação moral, mas a gente assim, sim, mas qual é o método que eu vou usar para isso? O método é utilizarmos o Evangelho do Cristo. Ali está a receita. E se fala muito do autoconhecimento, e tem muitas pessoas que acham que o autoconhecimento é o objetivo da doutrina espírita. Está errado. O objetivo da doutrina espírita não é o autoconhecimento, mas para que eu me transforme, eu tenho que me conhecer. Como é que eu vou me transformar se eu não me conhecer? Eu preciso me conhecer, mas não é o autoconhecimento que determina que nós estamos alcançando a nossa transformação. O objetivo da encarnação é que eu viesse para cá, enfrentar as experiências e conseguir me transformar. E para que eu faça isso, o autoconhecimento é muito importante. A série psicológica de Joana de Ângeles é riquíssima nessa questão do conhecimento de nós próprios para que a gente consiga se transformar. Mas eu acho engraçado que, mesmo com as lições que a gente encontra na mensagem espírita, a gente está conseguindo driblar até o autoconhecimento. Tem uma mensagem de Santo Agostinho, que todo mundo conhece, questão 919A de O Livro dos Espíritos, que fala como é que a gente se autoconhece. Lá diz assim, que toda noite passar o dia para ver o que fez, se alguém tem alguma coisa que se queixar de nós, se fizemos tudo aquilo que deveríamos e tal, e tal. Aí tem gente que deita de noite e diz assim, tem que fazer passar meu dia para ver se não tem nada, né? Hoje eu briguei com a minha mãe, feio. Mas ela mereceu também, tá certo. Tinha que dizer mesmo, correto. Também me desentendi com o vizinho, mas ele merece. Então, a gente passa o dia, mas não se enxerga. A gente passa o dia, mas não se vê. Então, para que a gente não se perca, meu tempo está acabando, mas eu vou falar ainda mais. Existem 7 estratégias para a gente se autoconhecer. Eu disse para ela que ia ter 7. A primeira delas é essa, que a gente repassar o dia para saber se a gente fez alguma coisa de errado. E pode ser que a gente não descubra. Então vai mais 6 para ver se a gente descobre. Segunda, o Santo Agostinho também fala, está com dúvida se você agiu certo? Tira você da cena e bota outra pessoa no lugar e vê o que você considera se você visse uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que você fez. Se você não se agradar, é um bom indicativo de que isso não era bom. Terceira forma é você observar o que as pessoas pensam de você. Que às vezes a gente não ouve. Não, mas eu ouço, ouve, mas não considera. A gente tem que ouvir e considerar, porque assim, eu ouço, fico olhando para a pessoa assim, mas não considera nada do que a pessoa diz. Passe a considerar o que as pessoas dizem. Se uma pessoa diz que você é desorganizado, é possível que ela esteja errada, mas se todo mundo fala, não é possível que está todo mundo errado, só você está certo. Comece a prestar atenção na opinião dos outros e tire o muito. Você é muito desorganizado, tire o muito. Eu sou desorganizado. E tentar se transformar, não é se desesperar, sou desorganizado. É tentar se transformar, aproveitar a oportunidade para se transformar. Então, ouvir a opinião dos outros é muito importante. Número 4. Você começa a observar durante o seu dia as horas que você se desequilibra.
Preste atenção em você. Na hora que você surta de raiva, você diz, surtei de raiva. Por que eu surtei? Surtei porque fulano falou isso de mim, porque fulano fez aquela boca para mim. Assim, eu não gosto que faça. Eu tenho que descobrir os meus gatilhos, mas é verdade. Eu tenho que descobrir os meus gatilhos. A gente tem certas coisas que se alguma pessoa pisa nesse calo, eu fico louco. A gente traz conflitos do passado. E uma questão que caia nessa condição pode fazer com que a gente se incomode, né? Número 5. Você tem dúvida ainda se você está certo ou errado? Pegue a atitude que você tem e pense todo mundo agindo dessa forma. Se o mundo melhorar é porque é bom. Porque tem gente assim, eu não faço nada de errado. Sei por que pega no meu pé. Só porque eu acordo meio-dia, não faço nada de mal para ninguém. Eu acordo meio-dia, almoço calado, nem brigo com ninguém, volto para o meu quarto, durmo de novo. Que mal que eu estou fazendo? Não, realmente, pode ser que não seja ruim. Vamos imaginar todo mundo acordando meio-dia. Sua mãe acorda meio-dia e senta na mesa. O padeiro, o açougueiro. Todo mundo vai acordar meio-dia e vai sentar na mesa. Vai ficar melhor o mundo? Não. Então, essa atitude não é uma atitude boa. Número 6. Pega a obra O Ser Consciente, capítulo 6, primeiro tópico da obra. Joana de Ângeles diz assim: o bem é tudo aquilo que fomenta a vida. Se eu faço algo que é contrário à vida, que conspira contra a vida, não é bom, porque só o que é bom é o que é a favor da vida, o que é contrário à vida não pode ser bom. Porque se a vida foi Deus que fez e Deus é o supremo bem, tudo que conspira contra a criação dele não pode ser o bem, é lógico. Então eu analiso, isso é a favor ou contra a vida? É contra a vida, então não é bom. Tudo que destrói a minha vida ou a vida dos outros não é bom. Última. Se nada deu certo, nenhuma das 6 funcionaram, você usa o último recurso. Você imagina Jesus sentado, olhando você. Se você achar que ele se agrada do que você está fazendo, vai que está bom. Vai que está bom. Então, esse processo do autoconhecimento, ele é imperioso que nós façamos. Não fazer para fazer, mas fazer para mudar. Não é que a gente assim, eu fiz um final de semana de autoconhecimento, agora eu já me conheço, agora não vai funcionar. O autoconhecimento é uma tarefa para o resto das nossas existências, é para toda a vida, não é para a existência, é para a vida. O autoconhecimento é para todo sempre. Então, se nós estamos vivendo esse momento de hoje e observando um adoecimento nosso nas nossas questões emocionais, dos nossos transtornos, da nossa dificuldade, lembremos, a nossa janela está fechada. A janela da fé fechou. Eu não estou relembrando que sou uma alma imortal, que estou aqui de passagem. Eu esqueci quem verdadeiramente sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu estou perdido. Nós precisamos reabrir a janela da fé para contemplar a beleza do que existe lá fora. Reconectarmos as nossas vidas com o Criador. Percebermos a majestade da sua criação. O mundo que nos circunda, a excelsitude de tudo que nos rodeia. E dentro dessa perspectiva magnífica que a vida nos oferece, nós podemos dizer de nós para nós mesmos: meu Deus, muito obrigado pela encarnação que tu me concedeste, pela oportunidade de voltar para fazer uma nova história. Obrigado pela história familiar que eu tenho, pelas oportunidades que eu posso ter de resolver conflitos de tanto tempo, agora, com a informação que o Espiritismo me oferece. O dom de nos apaixonarmos pela vida, de compreendermos a felicidade que nos aguarda à medida que nós amarmos. Esse é o grande convite
que a doutrina espírita nos faz e que nós não podemos mais adiar. E nós não podemos mais nos perder pelas margens do caminho. Já chega de perdas da fé, de equívocos, de tanta coisa. Nós estamos com uma mensagem tão bonita na mão. Então, agora é a hora de nós verdadeiramente entendermos o que significa esse conhecimento para a nossa vida enquanto espírito e lançarmos mão à obra de transformarmos a nós mesmos para encontrarmos a felicidade que Deus deseja nos entregar e nós estamos resistindo de receber. O Cristo traz o roteiro ideal para as nossas vidas e só nós é que podemos libertar as nossas almas a partir da nossa conversão ao verdadeiro amor. Uma boa noite para todos nós.